Fofos, sejam muito bem-vindos e hoje o Sofá da Fofa é muito especial mesmo, porque a gente vai falar de mentalidade, vai falar de escassez, de vitimez, de todas essas coisas que tá enraizado em vocês, vai arrancar de uma vez. Seja muito bem-vinda, Grace! Obrigada, amor. A gente já tentou entrevistar uma vez e não deu certo, Agora mas hoje você tá sim, aqui. com certeza. Muito obrigada por ter vindo. Eu que agradeço. Fala um pouquinho, quem é a Grace? Obrigada. Primeiramente, quero agradecer a oportunidade de estar aqui com você. É Muito uma obrigada. honra para mim estar aqui com você. E realmente a primeira vez não deu certo, mas graças a Deus estamos aqui hoje. Eu sou Grace Barbosa, eu sou mãe, eu sou treinadora de inteligência emocional, sou empreendedora. Hoje eu empreendo com o meu esposo. Nós temos um centro automotivo na cidade de Diadema, ali no centro. E também eu faço treinamentos de inteligência emocional para mulheres empreendedoras e negócios. E como eu gosto muito, fofa, de falar do que eu faço, também temos treinamentos para casais que empreendem juntos. Que legal, olha isso. Ela é empreendedora com o esposo e ela também dá mentoria para casais que querem empreender, tá certo? Porque sempre tem uma divergência, né, Grace? O homem e a mulher, não sei se o homem quer competir com a mulher quer competir com o homem, sempre tem uma encrenquinha quando eles dois se juntam. Verdade, assim. eu até digo assim, ó, se você não empreende com o seu marido, não comece. Mas se você já empreende, faça acontecer. Porque Faça dar certo. Faça dar certo. Porque ali, quando você alinha propósito, quando você alinha ali os seus sonhos, né, suas metas, são duas pessoas focando a sua energia no mesmo lugar. Então a chance de dar certo é 2 vezes mais. E você sempre empreendeu com ele? Sim. Desde sempre. Primeiramente, tudo começou lá quando eu era muito jovem, né? Aos 13 anos de idade, eu comecei a empreender na loja de roupas da minha mãe. Como eu não gostava de limpar a casa, um dia meu pai falou assim, já que você não quer ajudar sua mãe, vai ajudar ela na loja de roupas. E ele achou naquele momento que ele estava me castigando, mas na verdade... Foi uma libertação. Uma libertação. Eu me encontrei. Então, com 14 anos de idade, eu já promovia desfiles, atendia clientes, já sabia qual era o perfil de cada cliente. Então, eu comecei a me despertar ali aos 13 para 14 anos de idade. Que legal. Mas depois, sim, de adulta, eu me formei em finanças, inclusive hoje também. É algo que eu trago muito para os nossos empreendedores, a questão financeira, porque muitas pessoas focam muito somente em vender, em faturar e esquece de cuidar do financeiro, que é o coração do negócio. É o coração e tem que ter uma saúde financeira, né? Porque senão, eu sei, eu fui CLT a vida inteira. Aí, de repente, eu me vi numa empresa, né? Faz 11 anos que eu empreendo. E não vou te falar que não é a coisa mais fácil, mas como eu fui diretora, superintendente, eu cuidava de concessionária como um todo, então eu cuidava da parte administrativa, cuidava da parte financeira. Legal. Realmente o dono dava uma chave para você abrir lá e falar assim, olha, você vai ter que responder por tudo que acontece aí dentro. Então, eu me sentia, juro por Deus, dona do negócio e eu fazia como se fosse o dono. Você empreendia no CNPJ do outro, né? Que inclusive mas eu hoje... vivia, assim, aí eu falei assim, não, um momento da minha vida deu um lapso de consciência, porque não foi ali o total consciência, mas me deu um lapso de consciência, falei assim, não quero mais ser CLT. E eu nem sabia o que eu ia fazer, Grace. De um dia para o outro eu falei assim, eu não quero mais. E eu falei assim, o que eu sei fazer? Vender, então eu vou vender. E eu comecei vendendo. Aí que eu fui abrir minha empresa. No mesmo ano eu abri empresa, aí eu fiquei 5 anos com a empresa. Eu não quebrou, não fechou nada, eu passei para outra pessoa. Até hoje eu recebo dessa empresa, porque ele me dá a participação, entendeu? E fui para a clínica, faz 5 anos que eu tenho a clínica, vou para o 6º ano que vem. Que legal. Então, assim, não é fácil, vou te falar. Empreender é desafiador, mas eu posso te dizer que o pontapé inicial na fase adulta partiu do meu marido, porque foi ali que quando ele tomou a decisão, vamos fazer o nosso negócio, porque eu sempre trabalhei no CLT, mas você trabalhava no CLT? Trabalhei bastante tempo, só que eu sempre fazia algo paralelo. Então eu já vendi de tudo, fofa. Já vendi lingerie, mini pizza. A vendedora vende qualquer coisa, tudo. Né? Eu falo.
já vendi muitas coisas, mas na época era sempre para completar a renda. Não realizava sonhos, não mudava histórias, e eu vi que eu estava limitada ali, que eu podia muito mais. Então, quando eu já estava completando 5 anos numa empresa, como analista financeiro, cuidando ali de 12 contas, então eu falei, não, gente, agora eu vou fazer para mim. Mas o pontapé inicial nasceu dele, porque ele é muito visionário. Então ele falou assim, vamos fazer e vamos. E aí começamos e deu muito certo. Foi ali que a gente teve a virada de chave. E como eu sempre digo, começou na mentalidade. Primeiro passo, você deu quando saiu do CLT, que isso aí, com certeza, você só vai ter liberdade, né, que a gente sabe, se a gente sair do CLT, porque ali a gente vende nossas horas, certo? Verdade. Não sabia disso, mas aprendi. Agora, como que você se despertou? Me conta, como que foi? Você fala assim, olha, Valéria, eu saí porque estava dando certo, mas ali ainda não tinha despertado. Qual o momento que você falou assim, você se despertou para poder ajudar outras pessoas? Vamos lá, são duas questões. Para empreender, quando eu comecei a empreender, eu comecei também no ramo de vendas, né? Eu trabalhava na época com produtos terapêuticos e foi ali que eu comecei a treinar pessoas, tanto para vender, faturar. Eu comecei, como que eu posso te dizer, formar empresários. E ali foi que começou a nascer a vontade de ajudar outras pessoas. No início, a minha mentalidade ainda estava o quê? Total horas que eu vendia para as pessoas, eu fazia para mim. Então, já que eu estou vendendo ali 8 horas do meu dia para aquela pessoa... Eu vou fazer para mim. Vou fazer para mim, porque o resultado vai ser muito maior. Então, a primeira sacada foi essa. Como eu já empreendi anteriormente lá na minha mãe, eu sempre gostei de atender clientes, estar com pessoas, atendimento comercial, tudo isso. Mas ajudar pessoas... Foi aí, quando eu comecei a formar as pessoas e nasceu, inclusive, nas finanças, não foi na inteligência emocional, acredita? A inteligência emocional eu procurei primeiramente para mim. Falei, gente, eu preciso de inteligência emocional e eu vou procurar para me desapegar das pessoas. Porque na época, quando eu procurei o coach, né, a metodologia, a inteligência emocional, o desenvolvimento humano em si, na época eu queria me desapegar das pessoas, inclusive porque eu tinha passado um processo muito difícil, doloroso com uma pessoa da minha equipe. E quando eu cheguei lá, eu vi que não era sobre as pessoas, né? É sobre nós. Sobre nós. É primeiro nós. É tudo nós, né, fofa? Ai, tudo foi muito engraçado, fofa, que eu falei assim, eu cheguei na época, eu fiz no IBC, né? Faz bastantes anos atrás. E eu cheguei lá e falei assim, gente, eu quero me desapegar das pessoas. E ele falou assim, tá bom, no final do evento a gente conversa. Eu falei, tá bom. Eu falei, nossa, ele não falou nada, só falou, então tá. Por quê? Porque ele sabia a transformação que eu ia ter ali. Foram 7 dias ali intensos sobre mim. Desconstruindo, né, crenças, ressignificando padrões. Então, assim, foi maravilhoso. E ali eu entendi que era sobre mim. Ali eu falei assim, não pode ficar só em mim. Não pode parar em mim, tem que ir para mais pessoas. As pessoas têm que viver isso, as pessoas têm que acessar o que eu acessei. Porque a partir do momento que você consegue se desenvolver e ter acesso à inteligência emocional, sua vida nunca mais é a mesma. Grace, você sabe que eu, quando comecei a me despertar, eu comecei pelo yoga, né? O yoga trouxe uma consciência corporal, né? E aí minha filha acabou entrando no yoga e minha filha começou a se despertar nesse mundo, né, de autoconhecimento, e ela falava algumas coisinhas, eu falava assim, como que é isso? Como que é? Porque você sabe que são vários níveis, né? A gente tem várias coisas para acessar. E ela foi falando algumas coisas e eu falava assim, gente, não entendo. Aí eu comecei a procurar e aí eu comecei a me despertar. Então, assim, eu no começo é igualzinho a você, tipo, eu me vi muito você falando. Eu queria falar pro mundo. Gente, eu quero falar pro mundo que você não precisa ser assim, desse jeito. Só que as pessoas não entendem e não querem fazer, E eu falo né? que quando a gente tem acesso a isso, parecemos os novos convertidos. Quando você muda, assim, de religião ou de time, alguma coisa assim, você quer que todo mundo tenha acesso àquilo. Você fala, gente, foi um negócio tão gostoso. Às vezes dá raiva e fala assim, acorda! E isso foi uma das coisas que eu tive que fazer, tá? Porque eu comecei a desenvolver e meu marido foi ficando. E eu vi a necessidade de inserir ele no desenvolvimento. Como você fez isso? Conta. Olha,
Foi difícil? Bastante. Tem que falar. Não, Vamos, gente. amor, você precisa ir, você precisa entender o que eu tô vivendo. Grace, eu não canso de falar. Mesmo sabendo que tem gente que nem sabe o que eu tô falando. Sim, uma hora. Eu acredito também que todo mundo tem seu momento, Sim. né? Seu tempo. Mas na questão do meu marido, eu acho que eu acelerei um pouquinho o tempo dele. Porque eu fiquei no pé dele, que ele precisava participar. E a primeira vez que ele foi, ele se apaixonou, conseguiu se entregar, conseguiu realmente viver isso. Hoje e nunca ele mais vive parou. isso. Sim. Ele sempre está nos eventos, inclusive não só nos eventos como participante, mas ele também está por trás de tudo que eu faço. Está ali comigo, né? Na hora de montar o evento, de convidar as pessoas, de investir, Investir. Ele faz parte. Que legal. Ele faz parte, Grace, ele está que sempre coisa lá. linda. E Eu isso fico é feliz. algo que também partiu dele também, a gente ajudar casais que empreendem juntos, porque nós tivemos muitos conflitos. Eu imagino. Não foi fácil. Eu sou uma pessoa dominante. E quando eu fiz a primeira análise de perfil comportamental, eu tava com a dominância 90%, acredita? Eu não sei como Mandava quase eu tudo. não sei como ele estava aguentando. E aí foi quando eu fui lá, né, pra me desapegar, e eu vi que o problema estava em mim. E eu falei, não, preciso melhorar. Então, eu comecei a me desenvolver baseado nesse conhecimento que eu tive. Porque a análise de perfil, ela te dá esse conhecimento, né? Eu também faço análise de perfil comportamental e eu acho fantástico você se conhecer. Com certeza. E a gente precisa, porque não tem como você mudar algo que você não conhece. Sim. Então, lá eu comecei... E a gente não percebe, né, quando a gente faz alguma coisa. Eu não percebia quando eu fazia alguma coisa. Eu sempre achava que a culpa era do outro. Sim. E eu era uma coitada, eu era a vítima da situação. Sim. A gente se coloca nesse lugar, né? Eu comecei a brigar muito com a minha filha, que era minha sócia, e ela começou a se afastar cada vez mais de mim, entendeu? Então a gente estava se afastando como empresárias e como mãe e filha. Acaba, porque não tem jeito. Às vezes as pessoas falam assim, ó, você chegou em casa, fecha a porta, ali já não é mais o CNPJ. Não dá. Gente, não dá. Por mais que isso é um processo, você precisa fazer isso? Precisa. Mas nós não somos robôs. Nós temos sentimentos, nós somos carne e osso. Então não adianta a gente falar assim, não, chegou aqui em casa, sou Grace. Saiu de casa, sou empresária. Não, eu sou Grace, empresária todo Tem gente momento. que fala isso, mas não é assim que funciona. Não Você funciona. concorda? Concordo. O que você pode fazer é criar limites. Na cama, a gente não vai falar de negócios. Mas em casa, gente, você vai sentar, às vezes você vai falar. Não tem como. Às vezes são onde começam a vir as melhores ideias. Tem gente que fala assim, eu viajo, eu não falo de negócio. Pois às vezes eu tô lá em Porto Seguro, eu vejo um negócio e falo, que legal pra gente levar o nosso negócio. Que eu vou falar de negócio. É os lugares que mais a gente tem ideia, que as tá ideias fluem, que a mente tá... Eu falo, que legal pra gente levar pro nosso negócio. Nossa, olha, a gente tá fazendo errado lá, hein? Você viu aqui? Eu digo sempre, fofa, você tem duas maneiras de aprender as coisas. A primeira é como fazer. A segunda é como não fazer. Como não fazer. Mas a gente está sempre aprendendo. Então, quando eu vou nesses lugares, eu procuro aprender as duas formas. O que eu posso levar, implantar no meu negócio. E o que eu não quero. E o que eu não quero que meus clientes passem por isso. O que eu não quero que as pessoas, que seja assim, né? Hoje nós estamos no ramo automotivo, né? Que inclusive você tem bastante experiência no ramo, hein? Trabalhei 18 anos no ramo. Nossa, que Mas legal. eu trabalhava em concessionária. Concessionária que você... Não, hoje nós temos uma loja própria, Rei-Car, e também mas estamos, vende carro inclusive... também, essas coisas? Não, é mecânica. Tá. Você vendia. Mas então... Mas na concessionária, além de vender, também vocês têm as garantias, né? Era assim... Num momento na minha vida, eu cuidava só de carros zeros, aí depois eu cuidava de zero e usado, e aí depois eu fui cuidar de concessionária plena, que é zero, usado e pós-vendas, que é parte de mecânica e tal. Então eu cuidava de uma concessionária como um todo. Depois eu saí e fui cuidar de um grupo de concessionárias, onde eu cuidei de 7 concessionárias. Olha que legal. Trabalhei 18 anos. Uma vasta experiência. E inclusive hoje, gente, estamos reinaugurando a nossa segunda loja com bandeira Porto.
Então vamos atender clientes Porto, Itaú, Azul. Parabéns. Estamos expandindo aí. E é isso. Só foi possível isso, eu digo, porque nós alinhamos, né? Alinhamos os propósitos, os processos. Gente, não existe, não tem como. Tudo precisa ter processo. E não adianta um mandar e o outro mandar. Então a gente tem que entender essa dinâmica também. Na realidade, acontecia assim no início, né? Um mandava, o outro desmandava. Eu falava assim, o outro, não, calma, não precisa ser assim. Aí já... E se o funcionário percebe assim, ó, um desalinhamento entre os sócios, aí tem uma brecha desse tamanho. Aí fica mais difícil você alinhar o time. Então, para alinhar o time, primeiro vocês precisam alinhar os líderes. E os líderes somos nós. Eu tenho um ditado, né, que as pessoas até riem, mas eu falo, se o líder senta, a equipe deita. Então, se está desalinhado ali, o que eles entendem? Se nem eles se entendem, como eles vão nos ensinar? O que eles vão nos passar? Hoje, o que nós fizemos, né? Separamos processos, qual é a parte dele, qual é a minha parte. Quando a gente quer mudar alguma coisa na parte um do outro, a gente conversa como 2 sócios. Hoje nós aprendemos realmente a ser sócios da nossa empresa. Porque antes nós éramos como se eu trabalhasse para ele, ele trabalhasse para mim. Por que eu quero ensinar esses casais, Pofa? Porque tem um caminho mais fácil, que você não precisa passar, não precisa sofrer. Então, assim, o nosso treinamento para casais que empreendem juntos, o foco é esse. É fazer com que esse casal não passe essa dor, esse constrangimento, Grace, aquilo então que a gente falar passou. Assim, ó, vocês, casais que empreendem junto, que brigam na frente de funcionário, tal, que brigam na frente de funcionário, fofa, tem solução, né? Na verdade, vocês não podem fazer isso e vocês têm como mudar isso, tem como ser diferente. Você tem noção de ter um alinhamento? Eu e minha filha, a gente hoje, uma olha para a cara da outra, já sabe, eu tenho dificuldade de 70% da visão, mas a gente eu já sei tudo dela e ela já sabe tudo de mim. Então as duas, uma olha pra cara da outra, vamos conversar um pouquinho? E é desse jeito, e nada na frente mais de Outra ninguém. coisa que a gente teve que aprender, na verdade, o meu marido, né? Eu tive que aprender a respeitar o momento dele e ele teve que aprender a conversar comigo. É engraçado, porque ele não gostava de conversar, de dialogar. Ele achava que tá bom, deixa pra lá. E ele nunca foi. Só que aí fica guardando. Vai guardando. Aí um dia aconteceu um fato, gente, vou até contar aqui, né? E eu tranquei a porta do quarto e eu falei pra ele assim, ó, agora você só vai sair pra trabalhar quando a gente conversar. Aí ele falou assim, você tá maluca? Eu falei, não tô maluca. A gente precisa conversar e você não conversa. Eu falei assim, e a gente não conversa. Você só vai sair quando a gente conversar. Aí ele, mas o que eu vou falar? Não, fala tudo. E aí, realmente, gente, como ele tinha que sair, tinha horário, ele fez o quê? Começou a falar. E ali a gente começou, porque eu queria entender o que estava ruim do outro lado para eu mudar, para eu melhorar. Como que eu vou melhorar se ele não me pontua o que tá ruim? Porque a gente não é perfeito. E quando a gente é dominante, às vezes a gente sufoca a pessoa. Se a gente não tomar cuidado, eu falo que a gente apaga o brilho da outra pessoa. Não deixa ela brilhar, não deixa ela expor. E não é porque quer, né? Não, é natural. Não é porque quer. Por isso a importância do desenvolvimento pessoal, para você entender o seu espaço, o seu momento, o espaço do outro. Então isso é muito importante. E não só quando a gente empreende casal, mas se você empreende, se você tem sócios, se você tem sócias, parceiros, você precisa entender o seu momento, o momento do outro, né? E isso é muito importante. E aí onde tá eu falo que tá o segredo dos relacionamentos. Quando você começa a entender, né, o seu espaço, o espaço do outro, e deixa que cada um tome ali o seu lugar e faça o que precisa ser feito, tá tudo bem. E já pensou, você, empresário, o marido, a mulher empresária juntos, acaba, você viu, né? Em algum momento você também ficou com medo de acabar o relacionamento, né? Porque é perigoso, né, Grace? Então acaba relacionamento, acaba empresa. E aí, né? É muito perigoso e, inclusive, nós conhecemos muitas pessoas que acabaram empresas e relacionamento. Infelizmente. Mas eu digo, porque realmente não procurou ajuda. Porque se a pessoa procura ajuda, procura um direcionamento,
tem solução, tem como resolver, tem como dar certo. E agora, olha para vocês verem, algo que de repente, no início, poderia ser o fim, nós estamos aí já com o nosso terceiro CNPJ. E quando você ainda descobre o seu propósito, ainda você pode pôr para fora e ajudar outras pessoas, né? Que é o que a gente você faz tá fazendo. E é o que você faz muito bem, tô te acompanhando. Você também, mentiu, E né? eu falo muito, fofa, sobre mentalidade. Por que eu gosto muito de falar sobre isso? Porque eu acredito muito nisso. Existem muitas pessoas que são muito negativas, né? Então, quando acontece algo de ruim na vida, alguma provação, ela acha que é só sobre ela. Só ela passa aquele sofrimento, só ela passa aquela situação. Então, assim, diante de tudo que a gente vem passando, eu até postei ontem nos meus stories, dias de lutas e dias de glórias. Em tudo, dai graças a Deus. Sim. Você precisa ser grato em tudo que te acontece. Em tudo. Porque algo que veio... Às vezes é livramento. Livramento. Às vezes é Deus te ensinando algo. Ele ensina a gente a ser forte, ele nos ensina eu falo, Deus, a ensinar outras pessoas. A gente estava falando hoje, com quem que eu falei? Não lembro com quem que eu falei, ou foi com outro entrevistado. A gente tem que perceber que até a coisa ruim, às vezes, acontece pra gente aprender alguma coisa, né? Com certeza. Como que você vai ensinar outras pessoas se você não tem base, estrutura, se você não é forte o suficiente? Então, assim, a mentalidade, você precisa mudar a sua mente. Eu digo que quando você aprende, as coisas começam a mudar naturalmente. Quer dar uma dica de como começar? De como começar? Como começar a mudar a sua mentalidade? Eu acredito que a primeira coisa, se permitir. Porque existem pessoas que já têm aquela ideia, eu já sei tudo. Eu já sei tudo, eu já aprendi tudo. E sempre tem algo novo para você aprender. Você sempre está aprendendo algo novo. Então a primeira coisa é você se permitir, depois você entender por que os processos se repetem. Existem pessoas que estão repetindo processos, estão vivendo as mesmas coisas no mesmo tempo. E por que isso? Existem algo que você ainda não aprendeu, então precisa silenciar e entender por que aquilo está acontecendo para que você mude. E a mentalidade, a primeira coisa para você começar a praticar é a gratidão. Ser grato. As pessoas, elas querem ser gratas apenas quando acontecem coisas enormes. Elas esperam o próximo ano, elas esperam o próximo aniversário, as pessoas esperam, né, a próxima data e esquecem de viver o hoje. Então, acredito que a primeira coisa é ser grato pelo hoje e viver intensamente o hoje. E aprender. Às vezes o meu hoje seja um momento de glória, talvez o seu seja um momento de luta, mas agradeça. Agradece. Porque enquanto você agradece, as coisas vão tomando seus lugares, seus rumos, e Deus vai entendendo. Deus para quem acredita, o universo para quem acredita, né? Mas eu acredito muito em Deus. Então eu acredito que quando você dizendo para Deus, eu estou pronta. Eu estou pronta. Eu estou pronta, pode mandar, estou disponível. Senhor. Eu estou disponível. Manda que eu recebo. A partir do momento que você fica ali na negatividade, que você fica ali só se vitimizando, que você acha que é só sobre você, você vai afastando não só Deus, mas você afasta pessoas. As pessoas não querem estar perto de pessoas negativas. E esse negócio na Bíblia tá de glória em glória. Então, a gente que só espera o grandão, a gente não vai curtindo o pequeno, porque quando você curte o pequeno, vai crescendo, né? Vai crescendo. E aí a gente tá à espera. Aí, quando chega, igual a pessoa, eu quero aquele carro maravilhoso e tal. A hora que chega o carro, você fala assim, isso? Não é assim? Você começa... Então, gente, não. Começa com as pequenas coisas. E tudo que for material, o que eu tenho aprendido é algo assim. Ele é extraordinário até você ter. Quando você tem, é mais uma coisa que você tem. Verdade. Então não é sobre ter, é sobre ser. Procura ser primeiro para depois ter, né? Verdade. Porque quando a gente ninguém tira da gente, né? Ninguém. Inclusive, eu falo muito disso, né? Porque como eu trabalho com empreendedoras e casais, né, que empreendem, eu falo muito, por mais que um dia você pode falir o seu negócio, você recomeça. Você recomeça. Porque o que você aprendeu, o que você ninguém sabe, tira de você. Ninguém tira de você, você pode recomeçar. E o meu marido, ele trouxe algo, inclusive em um outro podcast, que eu achei super interessante. Tem pessoas que falam assim, vamos começar do zero.
Você nunca começa do zero. Não, porque você já tem... Você começa de onde você parou, com certeza. A gente nasceu com um propósito. A gente foi desconfigurado quando criança. Ah, como que é isso, Valéria? Em algum momento alguém colocou alguma crença que você não podia, algum momento sua família também era escassa, algum momento tinha vítima na sua casa, o seu ego é gigante. Então, a gente tem que desconstruir para a gente caminhar e crescer, não é? Com certeza. Inclusive, é algo que a gente trabalha muito nos nossos eventos, viu? Nós trabalhamos com um treinamento de inteligência emocional com dinâmicas de alto impacto. Então, as nossas dinâmicas que nós trazemos nos eventos é justamente para isso. Para ressignificar essas crenças que foram construídas na infância, que porque uma crença, o que é uma crença, né? É uma verdade que se torna absoluta para você. Alguém te contou e você acreditou. Uma autoridade, né? Seu pai, sua mãe, alguém que você confia, que você acredita, às vezes o líder da igreja, o líder da escola, e aquilo vai se transformando ali numa verdade tão absoluta que você cresce acreditando que é assim. Por exemplo, isso não é pra mim, isso é difícil, o dinheiro é difícil. Eu não sou capaz. Eu não sou capaz, eu não sou merecedor. Alma generosa prosperará. Então, se você não for generoso, você não vai prosperar. E você não dá conta de ver tudo, de abraçar tudo. Tem gente que é muito centralizador, né? Só quero pra mim, tudo eu, tudo meu. E ali quando... Não, já não sou mais assim também. E aí é onde você falou no início, né? A escassez. Quando você começa a viver a escassez e você não entende que pra você acessar a abundância precisa primeiro mudar aqui. A mente. Existem pessoas que falam assim, deixa que eu vou ofertar quando eu estiver ganhando muito dinheiro. Então você nunca vai ganhar muito. Porque você não sabe ofertar no que você tem hoje. Porque não é sobre o que você tem, é sobre o que você é. Ele vai honrar no pouco e ele vai te honrar no muito. E não é sobre o que você tem, é sobre o que você é. É o que você falou. Primeiro você tem que ser. Pra depois ter. Então tem gente que tá esperando ter algo para começar a ser. Está invertendo os papéis. Então a dica que eu deixo pra vocês hoje aqui, hein, fofos? Olha, esse podcast vai ser de milhões, hein? Verdade. Não é pra qualquer um, hein, fofa? Fofo, curte, compartilha, manda um aviãozinho pro amigo, ativa o sininho, se inscreva no canal, ajuda a fofa, vai, por favor. Então, fofos, voltando à dica... É isso, você primeiro precisa ser, você primeiro precisa executar no momento que você está hoje. Não esperar mudar ou ser uma pessoa melhor para começar a ser melhor na vida das pessoas. Porque é assim que a gente abre espaço, né, fofa? Com certeza. É quando a gente é o que a gente gostaria de ser, que as pessoas fossem ou que a gente gostaria de ser. Eu digo que a gente já precisa sentir como se a gente já fosse. Grace, fala as suas redes sociais, como te encontrar. Ai, gente, me encontrem, por favor. Vou falar igual ela, por favor, fofinhos. Me encontre Grace Barbosa, F de foco no positivo, ou finanças. Mas, gente, Grace, G-R-E-I-C, Barbosa, F. Estou lá no Instagram, trazendo conteúdos para mulheres empreendedoras, negócios, finanças, casais que empreendem juntos. Vão lá, eu vou ficar muito feliz de ter vocês comigo. Ô Grace, agora você tá danada, sabe por quê? Porque você vai ter que ir na Clínica Dara. Eu vou te presentear. Adorei! A Clínica Dara tá te presenteando para você ir lá fazer uma experiência. Especial. Irei com certeza. E a Copenhague não tá me patrocinando, mas quem sabe, né? Eu faço um merchan dela e ela começa a me patrocinar. Pra você comer um docinho. Olha, gente, isso é estratégico, tá? Você come o docinho e faz massagem na Clínica Dara. É isso mesmo. Gratidão maravilhosa. Foi muito bom estar aqui. Foi muito bom estar com você. Passou muito rápido. Deixa eu te falar. Foi incrível. Muito obrigada. Que Deus te abençoe. Amém, e que você realize todos os seus sonhos. Eu sei que você já realizou vários, mas que você realize todos os seus sonhos. Muito obrigada. Desejo tudo em novo pra você. Você é maravilhosa, uma fofa. Obrigada. Beijos fofos. Beijo. Tchau, tchau.